Olá pessoal, boa tarde. Chamo Márcio, faço parte aqui do time da RBX Soft, da consultoria. E hoje o tema do nosso webinar hoje vai ser falar um pouco sobre os parâmetros financeiros, tá bom? A gente vai passar aqui lá no menu empresa, parâmetros, e vamos falar ali do financeiro. Algumas modificações, né? E algumas novidades que vêm aparecendo ali, né? Conforme vai sendo nossas builds e atualizações. Eu vou compartilhar minha tela aqui e já vou começar. Aí nós vamos seguir o mesmo modelo dos outros, tá? Então, vou fazer aqui a explicação, depois no final a gente abre para perguntas. Então, aqui no menu principal, menuzinho empresa, parâmetros, financeiro. Tá? Então, vamos tratar dessa tela aqui geral, tá bom? Aqui no início, então, nós temos a instrução do que acontece com os documentos quando os vencimentos deles caem em feriados e finais de semana, né? Então, aqui a gente não faz nada, né? O vencimento mantém, antecipa ou adia, tá? Por que essas instruções? O próprio banco, quando o cliente paga o boleto com o título que tá, caiu num feriado, né? Ou no final de semana, automaticamente ele já não vai cobrar juros e multas, né? Ele vai cobrar o valor original. Porém, o RBX ele tem uma função onde ele tem um modo chamado arrecadação, onde eu não envio para o banco valores de multas e juros. Isso é cobrado no mês seguinte, pelo próprio RBX. Né? Então, o que acontece? O RBX tem que saber quando é um feriado e quando é um final de semana para ele não cobrar esse juro e depois incidir, né, no boleto ali juros indevidos. Então, por isso tem esse reforço aqui, essas informações, tá bom? Temos aqui também origens de documento referente a atendimentos faturados, tá? Todo mundo sabe ali que nós conseguimos faturar um atendimento, né? Tem lá o item para faturamento, eu posso colocar serviço, posso colocar venda e outros tipos de informação, né? E para atendimentos que não tenha a marcação específica, no momento que é feito o input, né, desse produto, então, eu seleciono nesse momento aqui. Aí, sempre que eu for faturar um atendimento, né, que não tem previamente configurado no atendimento, ele utiliza essas funções que estão aqui, que pode ser faturamento, serviço, outros, ou até mesmo vendas, né? No momento que acontece um cancelamento automático pelo cobrador virtual, por exemplo, os títulos que ainda não foram vencidos, né, e que está a vencer daquele contrato, eles são baixados, tá? Então, o histórico que eu configuro nesse campo aqui é o histórico que vai ser utilizado para fazer essa baixa. No campo mais abaixo aqui, nós temos a ordenação dos documentos enviados nas remessas bancárias, tá? Então, data de vencimento ou cliente, né? Então, é a ordenação que vai ser enviada. Se você trabalha com carnê, né, o próprio sistema já sugere aqui que você envie por cliente, né, porque aí vai ser por ordem alfabética, fica melhor para fazer roteiros ali se for feito entrega manual, né? E depois eu tenho aqui, para fechar esse primeiro quadro aqui, nós temos intervalo mínimo em dias entre o vencimento do título e o final do ciclo de faturamento. Imagina assim, você tem um ciclo de faturamento, tá? E o final desse ciclo, ele tem aí o dia 27, hoje, por exemplo, né? E você vai faturar amanhã, dia 28. Então, se o intervalo do dia que você faturou, tá, para o ciclo de cobrança for maior que 5, por exemplo, ele joga esse título para o próximo mês. Tá? Para quê? Para o vencimento não ficar muito próximo do faturamento, ou até mesmo correr o risco de você faturar ele, né, já com o ciclo vencido, né? Então, o que faz? Esses dias que está aqui, ele vai fazer a conta, né? Se o período que você fez o faturamento for maior que 5, ele automaticamente joga esse vencimento para o próximo mês, tá?
Depois vamos aqui para a parte de carnês. Tá? Deixa eu só rolar a tela um pouco para baixo aqui. Então, o layout é de boleto e carnê, né? Então, esse primeiro aqui é a descrição do item no boleto referente ao desconto pelo período que o cliente permaneceu bloqueado. Né? Então, nós sabemos que lá no empresa, clientes, planos, cadastro, quando eu estou cadastrando os planos, tem um campo lá que eu seleciono, né? Se eu vou conceder desconto para o meu cliente no período que ele ficou bloqueado, né? Ou seja, ele ficou inadimplente, o sistema bloqueou ele por 3 dias, né? Ou 4 ou 5 dias que seja, né? Então, no próximo faturamento eu vou conceder esse desconto para ele, tá? Lembrando que essa função ela só é funcional quando você trabalha com boletos, tá? Quando trabalhar com carnê, não é possível, o cliente já tem todo o carnê ali para frente, né? Então não tem como o sistema mexer no faturamento, tá? Eu vou colocar aqui a informação que vai aparecer lá na descrição do boleto, né? Então, o cliente ficou bloqueado por 3 dias, fui lá, fiz o faturamento, tá? Aí vai aparecer lá, desconto de R$ 1,50 referente a 3 dias de bloqueio, né? No mês anterior. Então, aí, o que eu colocar aqui é o que vai aparecer lá no boleto do cliente, tá? Depois eu tenho aqui a formatação de exibição padrão do desconto por pontualidade, tá? Se eu coloco documento, se eu deixo em valor ou percentual, né? Então é o percentual de desconto que ele vai conceder, né? Se eu vou exibir um gráfico de consumo na fatura, tá? Ele vai incluir uma folha a mais com o gráfico de consumo, o MRTG de consumo ali, tá? E se também eu vou exibir dados pessoais aqui do cliente no boleto, sim ou não, né? Então, isso aqui é uma segurança mais, né, voltada ali um pouco para o LGPD, né, onde você oculta informações sensíveis ali no boleto do cliente, tá? Eu tenho aqui na próxima tela, deixa eu só fazer ela correr água para cá. Isso, eu tenho mais 3 informações aqui, tá? Incluir desconto por pontualidade no código de barra do boleto, né? Então, a gente sabe que lá na configuração dos planos, né, eu posso imputar ali um desconto por pontualidade, né? Esse desconto pode ser em percentual ou em valor, tá? E ele vai ser aplicado se o cliente pagar até o dia do vencimento, né? Então, eu posso estender essa função também para o código de barra do boleto, né? Então, no código de barras ali já vai estar o desconto previamente configurado. Se ele for fazer a leitura ali, já vai trazer o valor correto, né, do desconto. O sistema, no RBX, ele também tem a possibilidade de você gerar títulos em carteira, ou seja, né, você gera um título ali que não pertence a nenhum convênio bancário, vamos dizer assim, é o próprio convênio do RBX, convênio carteira, né? Inclusive, nessa modalidade, quando você vai imprimir para o cliente um carnezinho, por exemplo, de boleto de documentos em carteira, ele traz até o logo aí da sua empresa, né, para entender que não é um documento bancário. E existe a possibilidade de gerar um código de barras também. Qual seria a finalidade desse código de barras, né? É que se o cliente for pagar, e tem que pagar, no caso, ali numa loja de vocês, né? Você pode estar utilizando um leitor de código de barras para facilitar a localização desse título, né, no próprio RBX. Então, o cliente chegou lá, você vai abrir, vai bipar aquele código de barras, né? Já vai trazer o boleto ali, né, o cadastro do cliente para fazer a baixa, tá? E essa opção aqui, tá? Ela não digo que seja uma novidade, mas ela não é muito antiga, né? Foi colocada ali nas últimas builds, né? Ele permite que você faça a impressão de um boleto que já foi liquidado. Ele vai aparecer a marca d'água no meio do boleto, né? Como liquidado, né? Ou seja, já foi pago, né? Então, todas essas 3 opções você habilita com sim ou não, né? De acordo com o que você achar interessante para o seu negócio, você habilita essa função, tá? Agora, o próximo quadro aqui, né? Emissões de carnê em lote, tá? Então, eu utilizo isso, utilizo dados do bloco de carnê como dados para geração de carnê ou filtro para geração de carnê, né? Então, posso selecionar essas 2 opções. Depois do próximo bloco aqui, já estamos indo ali para envio de linha digitável do boleto por SMS, tá? Então, eu posso ter parametrizado aqui, e o RBX permite que isso possa ser feito, tá? Então, eu posso ter vários gateways de SMS configurados.
Porque tem vários disponíveis no mercado. Um com melhor qualidade, que garante a entrega, né? E outros ali de melhor qualidade que não garante ou demora um determinado tempo para fazer essa entrega desse SMS, né? Então, pensando ali na agilidade, né? E garantir ali que esse título pode ser entregue, né? Ou vai ser entregue, então a gente deu a opção de você selecionar alguns gateways específicos, né? Então, no momento da contratação, você pode ali contratar um gateway com mais garantia, com mais qualidade, né? E deixar ele configurado aqui exclusivamente para quando um cliente solicita o envio ali da linha digital para pagamento, né? Então, a gente pode configurar aqui um gateway específico de SMS para fazer esse envio, tá bom? O próximo bloco aqui agora, nós vamos falar de parâmetros de PIX, né? Então, o RBX ele vem em constante ali integrações, né, com os PIX bancários, né? E essas integrações elas vão se aperfeiçoando, né? E aí nós temos integrados ali com alguns bancos já o que chamamos de PIX puro, tá? É um PIX 100% ali via API, né? Que o banco disponibiliza. E esse PIX ele pode receber qualquer título no RBX, tá? Não importa, por exemplo, se o cliente vai tentar pagar um boleto que foi gerado no banco A, banco B ou banco C, né? O Pix que eu deixei habilitado aqui é o Pix que vai ser utilizado para fazer esse recebimento, né? E como que funciona? A hora que o cliente, pela central do assinante ou pelo um aplicativo, solicita esse pagamento, o sistema, através da API, vai até o banco e solicita ali um Pix copia e cola, o Pix QR Code, por exemplo. O banco gera esse Pix no valor que o RBX pediu, né, e devolve para o RBX. O RBX mostra esse Pix lá para o cliente. Se o cliente pagar e acontecer a compensação, esse crédito entra imediatamente na sua conta, tá? E o banco informa o RBX, fala, RBX, aquele Pix que você solicitou, ó, eu recebi ele aqui, tá? Pode dar baixa nesse título. E é o que o RBX faz. Vai lá e automaticamente e instantaneamente, né, dá baixa nesse Pix. Para funcionar essa função, ele tem que estar selecionado aqui convênio único, tá? Porque eu venho aqui e seleciono o convênio que eu vou utilizar, tá bom? Ou eu posso selecionar o convênio do documento, tá? Aí o que acontece? Ele vai utilizar o PIX, se estiver parametrizado, né? Se estiver essa possibilidade, né? Do banco que ele está utilizando. Bom, então eu consigo fazer essa configuração, tá? E também aqui eu tenho a parte, né, de ação para documentos pagos em feriado final de semana. Questão de conciliação, né? Geralmente o banco ele manda no extrato sempre dia útil, né? Então eu consigo então ajustar aqui para adiar a data da baixa para o primeiro dia útil, né? Então eu consigo fazer essa modificação aqui também, tá? Depois aqui composição do item de faturamento. Aqui eu consigo a exibição, né, da composição do item, tá? Se vai ser da forma analítica ou sintética, tá? E aí, se for analítico, tá? Eu consigo ali formar variáveis, né? Eu tenho uma ajuda de várias palavras mágicas aqui, onde eu consigo formar ela e levar analiticamente, né, a informação daquele plano, né, ou daquele pacote. E se o faturamento for de um atendimento, as mesmas instruções eu tenho aqui para montar um texto ali referente, né, ao atendimento faturado, e ele vai fazer essa amostragem para vocês, tá bom? Se eu colocar sintético, né, essas duas partes aqui não precisam ser configuradas. Se eu colocar analítico, né, eu coloco analiticamente o que eu quero que isso vá ser exibido ali no boleto do cliente. O próximo bloco aqui que nós temos é a parte de envio de e-mail, né? Quando acontece ali o faturamento, então eu consigo deixar alguns parâmetros pré-configurados, né? Um deles é escolher um gateway, né? Para fazer esse envio de e-mail, tá? Então também posso ter vários gateways de e-mail, né? Ou até gateway de e-mail próprio, vai bastante aí do que vocês contratarem ou utilizarem, né? Lembrando que os gateways de e-mails
que não são pagos, né, os free, eles têm limitações de e-mail por hora, tá? Então, é importante ali eu ter essa informação para deixar configurado no RBX também. Quando eu vou fazer a configuração lá do gateway de e-mail, tem essa opção de colocar a quantidade de e-mail que ele pode enviar dentro de um determinado tempo, né? Que é justamente para que não dê erro de envio, né? Então ele vai controlando ali o envio desses e-mails, tá? O corpo, né, da página desse e-mail, né, que eu configuro lá no menu empresa, clientes, né, formato avisos, e também o assunto para esse e-mail que o cliente vai receber. Tá? Então, a gente tem essas configurações aqui para deixar ajustado no RBX. Se ele vai deixar ou não esses arquivos no servidor, tá? Então, você tem a opção aqui de sim ou não para esses arquivos no servidor, tá? E também se ele vai buscar esses anexos em bases integradas, né? Esse é para o nosso multi-empresa versão 1.0, né? Primeira multi-empresa que nós voltamos aqui, ele tinha bases que se integravam para fazer a multi-empresa, né? Então, isso aí era se o sistema vai buscar essas informações lá ou não, tá bom? Também eu tenho aqui tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica, o que eu vou querer enviar no momento do faturamento, tá? Se eu envio só o boleto, se eu envio faturas de serviço, se eu envio nota fiscal modelo 21 e 22, né? E se eu envio também a NSFE. Então, eu posso selecionar isso tanto para pessoa física quanto pessoa jurídica. Ressalto também que se a opção dos parâmetros fiscais eles estiverem selecionados para que a nota seja emitida no momento da baixa, né? Então, o sistema não vai enviar essa nota porque ainda não aconteceu a baixa, tá? Então, isso funciona só para clientes que selecionam lá que o envio da nota vai ser na hora do faturamento, tá bom? E aqui também, se eu vou enviar por e-mail, né? Os carnês. Então, tem essa opção aqui também de dar um sim ou não, tá? E aqui, né, a última informação desse quadro aqui, desse bloco, se você quer proteger o boleto por senha, tá? Então, se você clicar aqui para proteger, ele vai te dar algumas máscaras para você utilizar, né? 4, 5, 6, 4, 5, 6, primeiros números, né, ou últimos números, né, tanto do CPF quanto do CNPJ, tá? Então, ele dá essa informação aqui para a gente proteger. Aí, quando o cliente recebe o link, tá? Para ele abrir esse boleto, ele tem que clicar, ele tem que digitar, na verdade, né, a instrução ali que é os primeiros ou os últimos dígitos do CPF ou CNPJ. Temos aqui também a situação de envio de e-mail após baixas de documento pago, né? Então, isso foi solicitado para a gente, alguns provedores, né, dizem que os clientes solicitam essa confirmação, então eu posso programar ali lá na parte de empresa, cliente, formato aviso, então eu faço os avisos lá de títulos liquidados, né? Depois eu venho e eu faço a informação, coloca a informação aqui no corpo do e-mail e o assunto, né? O assunto que você achar melhor para abordar o cliente. Sempre que um título desse cliente for compensado ou baixado, né? Manualmente, ou via retorno bancário, ou via retorno online, né? Ele vai receber um e-mail informando que o título foi pago. No próximo bloco aqui, tá? O envio de boleto, né, por e-mail, de forma avulsa, né? Então, eu posso selecionar aqui, além do próprio endereço de e-mail que tem no cadastro, posso selecionar mais dois aqui, né? Que é o do administrativo e do geral, tá? Lá em contatos. Então, eu seleciono aqui e aí eu consigo enviar para esses endereços já previamente cadastrados, tá? Nós vamos aqui para o próximo bloco, que é aceite eletrônico de contratos. Tá? Então, o RBX, né, desde sempre, ele tem essa função de aceite eletrônico de contrato. Tá? Esse aceite de eletrônico, ele fica disponível na central do assinante. Então, quando lá no empresa, clientes, planos, cadastro, você coloca lá o cadastro, né? Lá no modelo de contrato, desenvolve ali um contrato, vincula esse contrato no plano que você criou e colocou a informação que o aceite eletrônico é obrigatório ou
é obrigatório, me fugiu a palavra aqui, né? Opcional, tá? Então você vai colocar essas informações lá, e aí quando você ativar um cliente, né? Colocar um plano para esse cliente, a primeira vez que ele entrar na central do assinante, ele vai ter uma informação lá dizendo que ele tem que aceitar aquele contrato, né? E esse aceite eu consigo, né? Colocar ali, por exemplo, uma validação, né? Que pode ser também algum dessas duas marcas aqui disponível, né? Que seria o CPF, né, ou o login e senha da central do assinante para validar esse aceite eletrônico, né? Isso é feito de forma tácita, né? E aí, lá no seu contrato padrão, né, você tem que ter uma informação dizendo que esses contratos são validados, né, de uma forma tácita através, né, de validação por senha, tá bom? Aí ele valida também essa parte aqui do aceite eletrônico. Depois aqui a gente tem configuração de boleto, né, para cobrança registrada. Então, algumas informações, por exemplo, se ele vai permitir alterar o boleto vencido, adicionando multa, juro no valor e alterando a data de vencimento para o dia atual, tá? Então, ele já faz isso aqui, né, sim ou não. Lembrando que esse cálculo aqui é como se o caixa do banco estivesse fazendo, tá? E ele serve aqui para ser pago lá pela central do assinante também. Permitir enviar boleto por e-mail antes da confirmação do registro pelo banco, né? Então, às vezes ali você faz uma remessa hoje de manhã, envia lá para o banco, mas o banco só vai devolver no outro dia, né? Aí, então, você pode colocar esse bloqueio aqui, né? Permitindo que o RBX só envia esse boleto para o cliente, né? Depois que chegar a informação de registro do banco, né? Para o cliente tentar pagar o boleto lá e não receber aquela informação que o banco não, que o título não está registrado, e para ele procurar o cedente para corrigir, né? Então é para isso que serve, tá? E permitir imprimir boletos antes da confirmação do registro pelo banco. Isso é lá, mas validado pela central do assinante. Às vezes o cliente entra na central do assinante, quer imprimir um boleto lá, né? E eu posso permitir sim ou não, né? Essa impressão antes que o boleto seja registrado, tá? Então é mais para ter esses cuidados ali de eu não enviar um boleto antes de registrar, ou às vezes fazer uma remessa e dar algum erro, né? Eu já enviei o boleto para o cliente e aí acaba causando algum transtorno. Então tem esses bloqueios aqui para cuidar, tá? E todos eles são com sim ou não, tá? Então vocês que vão determinar a melhor opção, tá bom? Depois eu tenho aqui uma parte que é referente, né, ao faturamento, que ele não atinge ali um valor mínimo para faturar, ou seja, né, então eu tenho um limite ali mínimo para faturar. Esse exemplo aqui está como R$ 15. Então, sempre que eu faço um faturamento e o valor não atinja R$ 15, né, fique sempre menor que R$ 15, tá? Ele não vai gerar um boleto. Esse valor ele vai ficar guardado ali no pré-faturamento e no próximo faturamento ele inclui falando que é referente a algum período, né, do mês anterior, tá? Então é para proteger ali e evitar de gerar boleto de valores muito baixos, né? Valor de, sei lá, R$ 1, R$ 2, R$ 3, que pode acontecer, dependendo ali o dia que você ativou o cliente, né? Talvez estava no último dia do ciclo dele, então acaba gerando um título de valor pequeno, né? E não é interessante mandar isso para o banco, acaba sendo mais caro do que o próprio boleto, né? Cobrança online, Pix e baixa automática de documentos, tá? Então, o que a gente vai parametrizar é onde a cobrança online vai buscar as informações, tá? A cobrança online, na verdade, é o registro online, né? Quando você gera o boleto, né? Alguns bancos já disponibilizam essas integrações via API ou webhook, né? E aí você acaba de fazer o boleto, o sistema já via API dispara essas informações para o banco, tá? Então, aqui eu parametrizo, né? Quais contas ele vai pegar essa informação, né? O histórico básico, né? De recebimento, quando for uma baixa, né? E o histórico de entrada, né? Também quando for uma baixa, pode ser os mesmos que vocês utilizam, que recebimento e crédito de cobrança, né? Ou algum que você queira criar para separar, mas é só históricos mesmo, tá bom? E se ele vai desbloquear clientes, sim ou não, né? No momento que aconteceu a baixa, tá? Então também é um campo opcional onde você faz a marcação ali, sim ou não, tá? Aqui na parte ainda de registro online, tá? Tem uma opção aqui onde eu seleciono a quantidade de dias que ele vai enviar esse registro para o banco antes do vencimento, tá? Então, por exemplo, né? Vamos dizer assim, eu trabalho com carnê, tá?
E aí eu emito um carnê de 12 parcelas. Mas eu não quero registrar automaticamente essas 12 parcelas. Às vezes a negociação que eu tenho com o banco lá, né, já vai me cobrar na hora do registro. Então eu quero registrar os títulos com 30 dias antes de vencer, tá? Então, se você gera um carnê de 12 parcelas, a primeira parcela já é registrada praticamente imediatamente, tá? E aí, do dia do vencimento, no dia que eu estou hoje, né, ele vai contar 30 dias de vencer. Então, imagina que eu fiz uma negociação, tá? E a primeira entrada é à vista, né? Hoje, dia 27, né? E eu gero ali mais 6 parcelas para todos os dias 27. Né? Então, ele vai gerar a primeira parcela, vai registrar, e as outras parcelas ele só vai registrar quando estiver faltando 30 dias, né, para vencer. Né? Então, sempre ali no dia 26 de cada mês, ele registra a que vai vencer no dia 27 do mês seguinte. Né? Então, ele vai cuidar dessa forma. Mas é parâmetro, tá? Você que escolhe, se você 30 dias, 60 dias, 15 dias antes de vencer, você determina e o sistema só vai cuidar disso aí e fazer essas gerações dessas parcelas, tá? E para finalizar aqui o último bloco, né, é a parte de cobrança online Pix, notificação, né? Então ele vai notificar usuários que você previamente determinou, tá? Para saber se deu certo, né, aquela cobrança online ou aquele Pix online, né? Então, se deu certo, passa. Se deu algum erro, né, ele notifica aqui a galera que está marcada aqui, para você entender que alguma coisa deu errado, então você vai lá em log, né, e consegue fazer a verificação, né, e consegue ajustar o que precisa ser ajustado, tá bom? Pessoal, o que eu tinha programado para falar hoje, né, era a respeito aqui da central de cobrança, tá? Central de cobrança, dos parâmetros gerais aqui do nosso financeiro, tá bom? E lembrando aqui que o nosso financeiro tem várias outras abas, né? Bem interessante, tá? Mas isso aqui vai ser tema para um próximo webinar, beleza? Agora aí, eu abro para algumas dúvidas, né? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode sinta-se à vontade ali para perguntar. Oi, eu tenho uma dúvida. Uhum. Você mostrou ali a opção de envio de carnê por e-mail. Como é que funcionaria isso? Depois que você seleciona, seu nome é? Tiele. Shelly, depois que você seleciona essa opção aqui de envio de carnê, tá? O sistema também, quando você faz a geração desse carnê, ele vai enviar por e-mail o carnê para o cliente. E, além disso, ele fica habilitado, né, para enviar parcelas avulsas também. Tá? Mas ele vai seguir a mesma rotina do faturamento. Né? Você fez a geração do carnê, ele vai enviar esses boletos, esse bloco, vamos dizer, de fatura para o cliente. Né? A diferença é que ele vai enviar em formato de carnê mesmo, né? Como você, por exemplo, faz uma geração de carnê e gera ele na tela, ele vai ter a primeira página, que seria a capa, né? O primeiro 1/3 da folha de sulfite, e depois, né, os outros terços, né? As parcelas da mensalidade. Então, ele vai mandar nesse formato para o cliente, né? Aí, se o cliente querer recortar depois e grampear, ele vai montar o bloquinho lá, né? De carnê. Uhum. Então, ele envia em uma vez só aquelas 12 parcelas, né? Isso, exatamente. Ah, Sim, a quantidade de parcela que você configurou. uhum. Tá bom, obrigada. Era essa a minha dúvida. Nada. Bom, pessoal, então, se quiser usar, se alguém estiver sem áudio, quiser usar o chat também para fazer uma pergunta, alguma coisa, tá? Beleza, pessoal, esse vídeo vai estar disponível nas nossas redes sociais, tá? Nas próximas horas ali já vai estar disponível no nosso YouTube, né? Nas nossas redes sociais no geral, tá? Agradeço a todos ali pela participação, tá? E tenham um bom final de tarde.